Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este Papo de Psiquiatra, este episódio. Esse é um episódio que é um episódio menos formal, talvez, porque naturalmente quando a gente fala de um transtorno mental, de uma medicação, de um tratamento, a gente tem certas premissas e uma organização. Então isso é talvez um dos episódios mais papo mesmo, assim, né? Sobre um tema que vem de algumas coisas que a gente gostaria que alguns dos nossos pacientes soubessem, porque talvez isso os faça refletir positivamente sobre o que é um tratamento real, concreto, e o que não é um tratamento real, concreto em termos de saúde mental. Por isso esse nome que oferece uma contradição e chama atenção, né, de um tratamento não tratamento. O que é um tratamento que não é um tratamento? O que é um tratamento em saúde mental que a gente não pode dizer que é um tratamento? É evidente que isso é muito óbvio, que o tratamento não vai funcionar, se o paciente não vai a um profissional, porque obviamente aí a gente tem uma coisa de que o paciente não faz o tratamento. Mas o nosso episódio é sobre os pacientes que justamente fazem um tratamento, quer dizer, eles frequentam os consultórios dos psiquiatras, do seu psiquiatra, do seu psicólogo, porém eles não fazem concretamente um tratamento. Então eles têm um tratamento que não é um tratamento. Então, certamente vocês vão ouvir muito a palavra tratamento nesse episódio, mas é para esclarecer que mesmo aquelas pessoas que estão frequentando, que estão indo, que vão lá 50 minutos, conversa com a pessoa, isso não é necessariamente um tratamento que tenha suas premissas cumpridas de maneira que a gente não pode dizer que o tratamento sequer não funcionou, né? Que uma coisa para não funcionar, ela tem que ser aplicada, né? Então, isso é o nosso papo de psiquiatra de hoje. Eu sou Pedro Rosa, estou aqui, como sempre, com o Marcos e o Marcelo. Oi, pessoal, um prazer estar aqui falando sobre esse tema para vocês, que acho que é um tema importante e que a gente discute bastante no consultório, né, com nossos pacientes. Acho que talvez um ponto que o Pedro falou é importante de diferenciar, né, entre recusa ao tratamento e o tratamento não tratamento, né, o que envolve muitas vezes a pessoa não tomar uma medicação, faltar na psicoterapia, não fazer as atividades que são sugeridas na psicoterapia mesmo pelo psiquiatra, né? E muitas vezes com uma expectativa de melhora. Então a recusa é diferente. A recusa é quando a pessoa ela não vai ao tratamento, ela não quer, por exemplo, tomar uma medicação de forma alguma, por vários motivos. É um assunto bastante complexo que a gente pode falar num próximo episódio. Mas então aqui a gente vai falar sobre esses comportamentos, né, dos pacientes que muitas vezes interferem na efetividade do tratamento, né? Então, por exemplo, né, algumas pessoas vão ao psiquiatra ou ao terapeuta porque estão tendo algum tipo de sintoma. Pode ser, por exemplo, um sintoma mais ansioso, uma ansiedade, uma preocupação, uma tensão, ou até um sintoma de humor, uma depressão, uma irritabilidade, falta de ânimo, né? E o tratamento muitas vezes envolve, bom, o diagnóstico, né? Uma avaliação, uma formulação de caso, porque além do diagnóstico existem fatores, vamos dizer, psicossociais que influenciam no quadro. E depois a implementação de um tratamento, que vai ser muitas vezes um tratamento farmacológico que vai envolver a tomada de uma medicação, de forma geral, na imensa maioria das vezes é uma medicação diária, muitas vezes uma vez por dia. Alguns tratamentos psiquiátricos pode ser mais do que uma vez por dia, né? 2 vezes ou 3 vezes mais raramente. Um tratamento psicoterápico, que geralmente envolve, por exemplo, a pessoa ir uma vez por semana ou até mais, um psicoterapeuta, e também um tratamento, vamos dizer, de mudança de hábito de vida, né? Que envolve atividade física, a implementação de um regime alimentar saudável e assim por diante. Tá? Então, muitas vezes o tratamento tem essa complexidade, tem muitas coisas a serem feitas. E no meio disso, a gente percebe que, por exemplo, falando um pouco do tratamento medicamentoso, existe uma má aderência medicamentosa. Então, eventualmente você passa um antidepressivo, qualquer outro psicofármaco, e a pessoa pode pular dose, né? Pode, por exemplo, não tomar no final de semana. E às vezes, quando a gente vai avaliar esse tipo de situação, bom, primeiro coisa tem uma questão de informação, né? Será que eu posso ou não posso fazer isso? A gente educa que, para a efetividade do tratamento, a medicação tem que ser tomada de forma adequada. Mas muitas vezes o que eu observo, por exemplo, com os antidepressivos, por exemplo, é que o antidepressivo, muitos antidepressivos que você não toma, por exemplo, uma dose, a pessoa não sente nada. Então, por exemplo, a pessoa está lá tomando sertralina todo dia, ela perde uma dose, ela já teve uma resposta ok, adequada, mas ela perde uma dose e ela não sente nesse dia nada, ela continua com o quadro estável. Então ela até pensa, poxa, será que isso está fazendo efeito ou não está? Acho que eu não preciso tomar. E eventualmente tem até um escalonamento desse problema. A pessoa começa a perder mais doses com o tempo, até uma hora ela pode até suspender, né?
E eventualmente daí a gente começa a ver esses sintomas subsindrômicos, sintomas que não melhoram, e daí quando a gente vai observar tem uma aderência medicamentosa, né? Então tem uma questão de informação, que a gente informar e conversar com as pessoas sobre o que é adequado e o que não é adequado. Agora tem outra questão de medos das pessoas também, né? Então, por exemplo, o antidepressivo é tóxico, né? O antidepressivo pode ter efeitos colaterais no longo prazo. Eu vou ficar viciado em remédio. A gente falou isso, por exemplo, em outros episódios, né? Eu quero vencer os meus problemas sozinho. Eu não quero ficar dependente de uma pílula todo dia, né? E que muitas vezes, vamos dizer assim, são dúvidas muito legítimas e válidas. Eu acho que são conversas que a gente deve ter com os nossos pacientes, mas muitas vezes a gente vê que isso atrapalha o tratamento, porque daí a gente tem aparentemente um quadro resistente ao tratamento, mas que não é bem resistente, é porque tem aí um tratamento que não está sendo implementado da melhor forma possível. Então, é muito comum isso, é mais comum do que a gente imagina, muitas vezes quando a gente acaba investigando mais em casos que o tratamento não está dando certo, mas ainda eu acho que assim, uma boa relação com o profissional e a informação com o paciente acabam sendo bons remédios assim para esse tipo de não tratamento, né? O Cross fez um levantamento amplo de várias situações em que isso acontece, né? Eu acho que na prática são diferentes maneiras pelas quais as pessoas têm uma dificuldade de se abrir a um tratamento. Isso passa por uma dificuldade de aceitar um diagnóstico. Isso é muito marcante em pacientes que têm dificuldade em aceitar um diagnóstico de transtorno bipolar, por exemplo. Eu não consigo conceber uma possibilidade que o indivíduo vai tomar uma medicação por um longo período, como via de regra é necessário em pacientes com transtorno bipolar, e a pessoa não sabe o porquê, né? Aquilo tem uma razão, isso naturalmente tem que ser explicado. Nós temos episódios que contribuem para essa explicação, para a psicoeducação do transtorno bipolar, que é uma questão fundamental para o tratamento, mas na prática a gente ainda vê pacientes que têm uma restrição em aceitar isso. Aceitar o diagnóstico de transtorno bipolar. A aceitação envolve o indivíduo realizar mudanças na própria vida coerentes com esse transtorno mental e abrir espaço dentro de si para reconhecer que aquelas características, que aqueles fenômenos que acontecem com a mente daquela pessoa, aquilo pode ser descrito de uma maneira e que isso tem implicações grandes sobre a vida do indivíduo, né? E tudo isso, obviamente, para que o transtorno bipolar seja uma parte quanto menor, melhor da vida do indivíduo. O tratamento não é para a vida do indivíduo se tornar o transtorno bipolar e de nenhum transtorno mental, mas é a ideia de que quanto melhor é um tratamento, mais a pessoa tem liberdade para viver a despeito do transtorno mental. E muitas vezes a gente vê uma oposição dos pacientes a um tratamento e a gente compreende uma oposição. Isso é compreensível, não é um fenômeno que vem do nada, não é um fenômeno que deve ser interpretado pelos médicos de maneira pejorativa, mas a oposição, essa palavra é uma palavra que descreve de maneira coerente, bem descritiva, né, o comportamento de alguns pacientes, uma inclinação comportamental, de uma tendência de alguns pacientes, né? Isso vai se dar através por exemplo, de ocultação de sintomas, que envolve o paciente não dizer que certos sintomas aconteceram, com receio do que o médico vai pensar, com receio do que o psiquiatra vai mudar de prescrição. Ainda do paciente não vir em consulta quando ele não está bem. Então, a bem da verdade é que sim, muitos pacientes que têm condições crônicas têm oscilações dos sintomas. Então, a pessoa oscila em termos de sintomas depressivos. Tem horas que ela está moderadamente deprimida, tem horas que ela está severamente deprimida, tem horas que a pessoa está levemente deprimida. Vamos pensar dessa forma, né? Então, um exemplo de um caso, ou até às vezes a pessoa pode estar bem. Se a gente fizer um segmento longitudinal de uma pessoa com uma depressão, tem essas características, né? De uma pessoa que tem uma depressão crônica que não foi bem tratada naturalmente, né? Que a gente tem um objetivo clínico é de uma remissão, obviamente, como a gente já falou em outros episódios. Mas vamos supor, o indivíduo ele está gravemente deprimido, tem uma depressão com muitos sintomas, aí a pessoa sabe que tem uma probabilidade dela melhorar, porque a depressão muitas vezes ela tem uma melhora sozinha. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela adia a consulta. Ela vai no mês seguinte, porque tem uma probabilidade dela estar menos deprimida. Ela chega no psiquiatra, ela consegue mostrar para o psiquiatra que ela não tá mal, então ela não precisa mexer no remédio. Mas aí você pensa, mas é verdade, né? Se ela melhorou sozinha, por que vai mexer no remédio? Porque essas oscilações acontecendo nos 3 meses anteriores a esta consulta em que o psiquiatra conversou com a pessoa, e é que, por óbvio, o médico conversa com a pessoa por 50 minutos, ela não tem um acesso, não tem um filme,
né? É claro que a gente espera que o paciente descreva, a gente tem estratégias de entrevista para evocar a memória da pessoa ou dos seus familiares a respeito dos eventos que aconteceram anteriormente à consulta, principalmente entre as consultas, mas o psiquiatra está ali em 50 minutos vendo a pessoa naquele momento do tempo. Então o psiquiatra tem que ter essa clareza e o paciente também, né? Se o que aconteceu nesses 3 meses foi uma variação de sintomas depressivos a ponto do paciente ficar muito deprimido, a gente pode intuir que nos próximos 3 meses isso vai acontecer também. Uma probabilidade de 100%? Não, nada é 100%. Mas uma probabilidade muito alta. De maneira sim que se o paciente esteve deprimido, vem numa consulta hoje, 19 de outubro, ele está ótimo em outubro, mas esteve muito deprimido em setembro, se isso acontece periodicamente, a gente vai ter que mudar o remédio. É só um exemplo muito detalhado aqui que eu estou dizendo, de uma situação que o paciente faz isso. Gente, é evidente que sem má fé, é evidente que sem, mas é um interesse da pessoa de, como o Marcos falou, de uma busca por uma autossuficiência, que é uma busca, aqui nós estamos colocando, uma busca que a gente chama de ineficaz, é uma busca por vezes imprudente, é uma busca que tem pouco sentido, uma busca que vai prejudicar a vida do paciente a longo prazo. Então, eu dei 2 exemplos aqui, né, de um paciente que não aceita um diagnóstico, ou de um paciente que busca resolver sozinho a própria sintomatologia, tentando se esquivar de que o médico mexa na prescrição, ou de que ele indique alguma outra modalidade de tratamento, né? Pois é, gente, exato. E uma coisa interessante de a gente falar, né, sobre esse tema. Bom, primeiro um parênteses, né? Esse também foi um tema pedido, né? Esse foi um tema muito pedido, né? Familiares pediram pra gente, poxa, do tipo, meu parente parece que está resistindo ao tratamento, parece que está não querendo ser tratado, ou parece que não tá levando o tratamento a sério. Então, assim, pessoas pediram pra gente fazer esse tema, e daí é interessante, assim, que ainda na mesma linha do que vocês estão falando, tem uma grande complexidade do porquê isso pode estar acontecendo, né? Talvez se a gente fosse pensar didaticamente, até um pouco artificialmente, tem os fatores do meio, tem os fatores do paciente, tem os fatores do profissional, né? Por exemplo, fatores do meio. Bom, acesso ao tratamento. Bom, as pessoas estão com acesso ao tratamento, na onde elas moram tem profissionais disponíveis. A pessoa vai fazer um tratamento na rede pública, a pessoa vai fazer um tratamento por convênio, a pessoa vai fazer um tratamento particular, ele tem condições financeiras de fazer o tratamento, se for nessas outras 2 categorias. Então, assim, tem um apoio familiar, tem pessoas com quem elas podem contar. Qual que é o estigma em relação a ir ao psiquiatra, o preconceito, ir a um psicólogo? Quer dizer, quais são as coisas culturais envolvidas com isso, né? Qual que é a cultura do indivíduo, como é que é a visão de saúde mental, de doença mental na cultura do indivíduo, né? Então tem todas essas coisas antes de ir na consulta. E, inclusive, outras coisas, né? Mais relacionadas a fatores do paciente. Bom, motivação, percepção da doença. Pô, eu tenho uma doença. Então, usando alguns exemplos. Poxa, a pessoa está fumando, tabagismo. Bom, quanto que ela vê aquilo como um problema e quanto que ela vendo como um problema, ela quer modificar isso, né? Ou um paciente que às vezes, que nem a gente já fez, então, um episódio sobre psicose, um exemplo mais extremo de que o paciente às vezes não consegue ter crítica mesmo do que está acontecendo com ele. Vai ter um importante papel da família. Ou às vezes o paciente, bom, tem crítica e tem motivação. Ele sabe que, bom, eu tenho tabagismo, eu quero parar de fumar. Agora, tem a questão do pragmatismo. Bom, o paciente vai conseguir ser consistente em fazer as medidas para o cessamento do tabagismo, incluindo recaídas, não recaídas. Então tem toda essa conjuntura de coisas que, do meio do paciente, bom, e do profissional, né? Bom, o profissional está conseguindo ter o tempo hábil de fazer uma consulta. Pedro acabou de falar 50 minutos, que é um ideal, né? Quer dizer, tem tempo hábil de ser, porque numa consulta você vai ter que ouvir de forma não julgamental, tentar entender quais são todos esses elementos que vão culminar numa aderência ou não aderência ao tratamento. Enfim, quais que são as dúvidas, sentir que você é uma pessoa que não tá lá para julgar, que é confiável, que tá do lado dele ou dela, que é uma pessoa autêntica, que vai falar a real, por assim dizer, sobre os efeitos colaterais, sobre prejuízos e não prejuízos. Eu vou te falar o que o remédio causa, não causa, o que ele tem de bom, o que ele tem de mal. Eu acho que o Marcelo falou é uma palavra fundamental. Geralmente são situações complexas mesmo para a gente avaliar. E tem, vamos dizer, várias dimensões. E complementando até algumas dimensões, né? Um ponto que acaba sendo é a confiança entre, por exemplo, o paciente e o profissional. E isso, vamos dizer, às vezes é uma questão pragmática, como o Marcelo falou. O profissional atende o paciente por 10 minutos. Ou
Eventualmente, isso também revela um problema do paciente, vamos dizer, mais sutil até. Quer dizer, porque às vezes é isso que o Marcelo comentou. Pode ser uma falta de crítica. A pessoa tem uma psicose ou não consegue compreender e aprender qual que é o prejuízo do próprio problema e acaba não tomando a medicação. E aí a família pressiona a pessoa ir na consulta, ela acaba indo na consulta, mas acaba não seguindo o tratamento direito, né? Mas às vezes tem isso, quer dizer, uma dificuldade de confiar no profissional, uma sensação de estar sendo controlado, e daí são questões que acabam sendo muito bem abordadas em psicoterapia, mas também que o psiquiatra vai ter que abordar. E muitas vezes isso vai revelar uma psicopatologia também da pessoa, né? Então, eventualmente, personalidades que têm uma tendência a desconfiar mais dos outros, e às vezes isso pode ser bem compreensível pela história de vida, isso pode se revelar aí num tratamento não tratamento, por exemplo, né? Um ponto também que eu acho que vale a pena complementar é o seguinte: muitas pessoas acabam indo ao tratamento e daí, vamos dizer assim, acabam tendo outros benefícios quando elas estão no tratamento, né? Vamos dizer, um ganho secundário, por exemplo, né? Então muitas vezes a família pressiona para a pessoa ir e ela acaba indo e a família fala, bom, tá bom, eu vou, vamos dizer, vou te ajudar se você for no tratamento. Mas a pessoa ela não quer tratar, ela está desmotivada para tratar e ela acaba indo, mas não tratando direito. Ela tem um outro benefício, um ganho secundário que a família ajuda financeiramente se ela for no tratamento, né? Frequentar a consulta, por exemplo. Então, muitas vezes esse ganho secundário e falta de motivação também está em jogo. Talvez não seja na maioria dos casos. E um outro ponto também, uma dificuldade do paciente, por exemplo, seguir as coisas do ponto de vista cognitivo mesmo. Eu vejo, por exemplo, pessoas que eventualmente têm dificuldade de organização, questões relacionadas à função executiva, de atenção, vão ter dificuldade, por exemplo, de organizar a posologia, vamos dizer, a tomada de medicação de uma forma regular, principalmente se envolver mais do que uma vez por dia, né, a medicação. Então, principalmente pacientes, vamos dizer, com um TDAH mais sério, pode acontecer isso. Então, eu gosto como a DBT organiza um pouco isso, né, que é a terapia comportamental dialética. Uma das fases da DBT é quais são os comportamentos que interferem na terapia. E, de alguma forma, o terapeuta tenta avaliar todos esses comportamentos que podem ser do paciente ou do terapeuta e o que é que está entrando no meio ali de prejudicar o objetivo do tratamento. E daí eu acho que a gente consegue implementar um plano de ação para isso, porque muitas vezes é isso, parece que vamos na consulta ou na terapia, parece que é o suficiente, mas tem todas essas dinâmicas assim interpessoais e mais complicadas que estão no meio aí e que acaba sendo fundamental para o sucesso do tratamento, né? Não é assim, vamos dizer, apenas prescrever e tomar medicação. Por exemplo, talvez isso é uma das coisas, vamos dizer, da inteligência artificial que vai ser um desafio, fico pensando, né? Hoje tem surgido ferramentas de inteligência artificial para avaliação clínica, médica e tratamento. Talvez no futuro isso vai existir. E como que vai funcionar? Porque tem essa arte, digamos assim, da psiquiatria, da medicina, da psicologia, que muitas vezes preenche boa parte do nosso tempo com os pacientes, né? Então vai ser um desafio desenvolver ferramentas automatizadas para avaliar isso, né? Quer dizer, eu tenho certeza que talvez vão ser desenvolvidas, mas vai ser mais difícil. E eu acho que tem uma questão aqui de psicoterapia especificamente, né? Quando a gente tem uma medicação, a gente tem uma coisa muito objetiva, né? O paciente usou e não é que a gente exige que os pacientes sejam perfeitos na tomada do remédio, né? Se o paciente toma 29 dias de 30, tá beleza, né, gente? Obviamente eu escolhi 29 de 30 para ninguém dizer que é ok tomar de vez em quando, não é isso que eu tô dizendo, né? E, por favor, não distorçam o que eu tô falando. Mas você tem uma coisa muito numérica, muito objetiva. E na psicoterapia, não é bem assim, ainda que não seja uma coisa completamente subjetiva e entregue a qualquer forma de pensamento ser razoável, né? Existem pacientes que têm uma resistência, às vezes assim, que assombra a gente à psicoterapia. Às vezes é uma desconfiança com a ciência da psicoterapia, às vezes é uma desconfiança em relação à classe dos psicólogos, e muitas vezes é uma desconfiança a respeito de si próprio, né? Do que para mim eu não vou ouvir, mas eu não vou fazer nada, então dane-se, né? Então, quer dizer, isso pode acontecer por diferentes razões. Mas existem muitas questões no tratamento dos transtornos mentais que não são alcançáveis com medicação sob hipótese alguma e que fica uma pendência de uma psicoterapia bem feita, uma psicoterapia que vá além de desabafo, uma psicoterapia que vá além de acolhimento, uma psicoterapia que vá além de validação. Então, eu disse que vai além porque não é que não pode, que é proibido ter desabafo, muito pelo contrário, não ter validação, não ter acolhimento. Só que isso que a gente sabe que isso, para a imensa maior parte dos pacientes, é muito insuficiente. Agora, tem outras modalidades de tratamento que não são psicoterapia e que não são remédio, mas que, como o Marcos já falou no começo, mudanças de estilo de vida. E a gente falou isso no episódio anterior sobre TDPM, eu falei sobre a questão como a atividade física melhora os sintomas, mas eu queria aproveitar o tempo para falar sobre uma outra modalidade de tratamento que não é mudança
mudança de estilo de vida. Não é psicofarmacologia, não é psicoterapia, que são os grupos de apoio mútuo, de ajuda mútua, relacionados ao uso de substância, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e assim por diante. Tem hoje para tudo que você pode imaginar, para dependências químicas, para dependências comportamentais, jogo, pornografia, narcóticos que geralmente é para cocaína e crack, mas tem para maconha, tem para cigarro, tem para tudo. Esses grupos, assim, a evidência é muito nítida de que o paciente que frequenta se dá bem, ele melhora. Isso é uma coisa impressionante, isso é uma coisa que surgiu totalmente fora da psiquiatria e da psicologia tradicional, e é uma coisa que mostra a força dos pacientes, é uma coisa que a gente observa de fora, nós profissionais, nós psiquiatra, né, que é uma coisa dos pacientes, né, e é uma coisa que a gente vê resultados que se assombram positivamente, assim, fala, que legal isso. E os pacientes com muita frequência não querem ir, né? Existe um componente transcendental, não religioso, mas espiritual, né, no grupo, é uma coisa que é discreta, mas existe, e que para muitas pessoas é aversivo, infelizmente, mas o tratamento funciona, então isso é uma outra mensagem, né? E a gente não tem tantos episódios assim, de transtorno de uso de substância, mas é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico em que a ajuda farmacológica muitas vezes deixa a desejar, e muitas vezes a psicoterapia tem um efeito, mas um efeito parcial, e a gente fica com aquela sensação clara que aquele paciente se beneficiaria de um AA, de um NA, e o paciente não vai. Então, só para também deixar aqui claro que a resistência ao tratamento, um tratamento e não um tratamento, não é só uma questão farmacológica, psicoterápica, estilo de vida, é também essa questão dos grupos de ajuda mútua, né? Pois é, Pedro. E realmente a gente vê isso em vários cenários, que nem você falou, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, grupos familiares, por exemplo, transtorno borderline, né? Conexões familiares ajuda, porque às vezes é muito diferente você ouvir, por mais que o profissional esteja super empenhado, a família também, você ouvir de outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, inclusive que podem até, bom, de maneira realista, passar esperança, né? Bom, eu passei por isso e eu fiz isso. Mas que nem você falou, às vezes também tem alguns pacientes que acham aversivo participar de grupos assim, e muitos às vezes mudam de ideia, né? Quer dizer, depois de frequentar uma ou duas sessões de grupos, eles, bom, gostam, né? A verdade é que o tratamento que a gente está pedindo para os nossos pacientes é exigente. Então, esse é um ponto, né? A gente sabe que a gente está fazendo tratamento exigente, né? Então, o tratamento não é simples, ele não permite passividade para a maior parte dos pacientes, né? Então, não é que você quebrou o seu braço, você vai fazer um gesso e só não molhar o gesso e ficar, de certa forma, em repouso por 21 dias que está resolvido. Você tem uma pneumonia que você toma uma medicação e ela cura. Não estou dizendo que ortopedia e pneumologia é isso, gente, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que não é um tratamento que envolve passividade, né? Então, para muitos pacientes pode ser aversivo ir no NA ou AA, mas o fato é que isso não muda a eficácia, né? Então, o psiquiatra ele vai ser provocador, né, no sentido positivo, espera-se ao menos que seja, de dizer, mas e aí, o que é essa aversão? De onde isso vem? Vamos ter que explorar isso, isso não é uma coisa, então tá tudo bem. Não, não tá. Você está deixando de se beneficiar de um tratamento que pode ser um divisor de águas. Como é que nós vamos deixar isso acontecer? Não pode deixar isso acontecer. Tem que ter, olha, qual é a formulação de caso, o que tem para fazer? É isso. Alguma coisa tem que ser feita, né? E é porque a gente vê os pacientes, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos de tratamento, e aquilo que a gente pensou como uma formulação de caso foi 90% não feito. E aí a gente fica, puxa, e aí, será que vai ser assim continuamente? Será que essa pessoa está deixando de obter um ganho clínico tão grande? É uma coisa complicada, né? E muitas vezes, né, pessoal, quando acontece isso, a pessoa está 6 meses, 1 ano, 2 anos, e esses elementos, vamos dizer, não foram mapeados, né, vamos dizer, do não tratamento, daí a pessoa acaba tendo um diagnóstico muitas vezes de, depressão resistente ao tratamento. Como se, agora vamos ter que começar a potencializar mais o antidepressivo, outras modalidades de tratamento para depressão, quer dizer, o psiquiatra começa a escalonar muitas vezes tratamentos até mais invasivos, e tem outras coisas ali que estão contribuindo, e daí às vezes escalonar o tratamento não vai ajudar. Então, por isso que eu acho que é um assunto importante, né? E assim, eu acho que é importante colocar também que muitas vezes existem algo válido ali que está acontecendo, né, que faz a pessoa, vamos dizer, não seguir, digamos assim, tem uma compreensibilidade, talvez, muitas vezes, a pessoa pode estar um pouco traumatizada com alguns tratamentos, pode ter uma crença por trás ali, de desconfiança em relação a medicações e assim por diante, mas de qualquer forma acaba sendo uma grande barreira e prejudicando, como o Pedro falou, assim, o maior prejudicado acaba sendo aí o paciente, né? Pois é, gente. Então, assim, a gente fez uma espécie de visão geral sobre tratamento, não tratamento. Agora, para todos os ouvintes, claro, principalmente para os que pediram esse tema,
vale a pena deixar comentários pra gente de, que partes vocês gostariam que a gente explorasse mais sobre esse assunto? Que outros aspectos de um não tratamento ou versus um tratamento bem-sucedido, eficaz, que vocês gostariam de entender? Quais são os fatores relacionados a isso? Deixem pra gente aí de sugestões. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um episódio longo, admito que inclusive às vezes em tom de desabafo, né, da gente ver um paciente que poderia ter um grande benefício e fica ali na porta, não abre essa porta, né, fica ali com será que eu entro nessa porta, será que eu não entro nessa porta? E a gente acha que tem que entrar nessa porta. Enfim, é isso, a gente espera que ajude muitas pessoas, a gente espera poder enviar esse episódio para os nossos pacientes queridos que esperam uma melhora, a gente torce por, né, e a gente agradece a audiência, muito obrigado e até mais. Obrigado pela audiência, pessoal. Um abraço, até o próximo. Um abraço, pessoal.